Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Glória a Deus por mais esse tempo. Estou aqui no meu cantinho, no cantinho do Forte, aqui em Cabo Frio, na Praia do Forte, aqui bem no cantinho onde tem umas pedras aqui, é o lugar que eu costumo vir alguns dias da semana, pela manhã. E tenho aqui o meu momento de oração, ouço aqui os louvores, uma adoração, e entro na presença de Deus, tenho meu momento de comunhão. E estava aqui nesse momento de comunhão, o Espírito ministrou uma palavra no meu coração, e eu tenho ministrado desde ontem essa palavra, uma palavra muito conhecida, e algo que veio falando forte ao meu coração. Eu quero compartilhar com você nessa manhã. A Bíblia nos diz, no livro de Juízes, capítulo número 6, que todas as vezes que chegava o tempo da colheita do povo de Israel, os midianitas vinham e roubavam a colheita de Israel. Devastavam a colheita do povo de Israel. E até que um dia Deus, então, decide encontrar um homem, e achou um homem chamado Gideão, para que ele pudesse levantar Gideão, para que Gideão pudesse vencer os midianitas. E o texto é tão interessante que a Bíblia diz que Gideão está escondido, malhando trigo no lagar. Ou seja, Gideão está escondido num determinado lugar para que ele não pudesse perder o que ele tinha. Ele estava lutando e trabalhando pelo que era dele, para que não pudesse ser roubado, para que não pudesse perder o que ele tinha. Mas a Bíblia diz que Deus então encontra Gideão lá malhando trigo, e Deus chama Gideão para uma grande obra, chama Gideão para um grande desafio, e entrega uma missão na mão de Gideão. E a missão que Gideão tem é vencer os midianitas e acabar com aquela história de que todo o tempo de colheita os midianitas vinham e roubavam o povo de Israel. Então a missão de Gideão era preparar um povo, preparar homens corajosos para que pudesse vencer os midianitas. Mas o interessante é que, olhando a história de Gideão, a gente não se depara com um homem corajoso, a gente não se depara com um homem ousado, um homem que estava disponível para o que desse e viesse. Não. Se você analisar direitinho, Gideão era um homem medroso, um covarde, estava escondido. E quando Deus fala com Gideão, Gideão questiona, e Gideão diz: mas como posso? Como pode ser eu sou o menor da minha casa? Mas fato é que Deus escolhe Gideão, e eu não vou me deter muito contando a história de Gideão. Mas o interessante é que Gideão, ele apresenta 22 mil homens para Deus, e Deus diz para Gideão que é muita gente, e manda Gideão diminuir o número de homens, até que Gideão terminou com 300 homens apenas. 300 homens. E quando você lê lá no início do capítulo 6 de Juízes, a Bíblia diz que o número do exército dos midianitas era um número muito grande de soldados, era um número elevado, e era um povo preparado para grandes guerras, preparado com armas, com flechas, com arcos, com carros, com espadas. E Gideão então tem 300 homens para pelejar contra os midianitas. E quando você lê a história, o que Deus entrega, o que Gideão entrega para os seus 300 homens, para cada um deles, para que pudessem ir à luta, para que pudessem ir à guerra, trombeta, cântaros vazios e tocha. Essa é a estratégia que Gideão tem. Ele vai distribuir para cada um dos homens, os 300 homens, trombeta, cântaro vazio e tocha. Esse é o plano, a estratégia de Gideão. E diz a Bíblia que Gideão separa os 300 homens em 3 grupos de 100, e cada um deles tinha, vou repetir, trombeta, guarda isso, trombeta, cântaro vazio, vasos vazios e tocha. E diz a Bíblia que Gideão dá uma ordem: olha, nós vamos dividir em 3 grupos de 100, vamos ficar posicionados, porque os midianitas estão lá embaixo
eles estão acampados, estão lá no vale, e nós vamos tocar a trombeta, nós vamos quebrar os vasos, nós vamos levantar a tocha. E é dessa forma que nós vamos vencer os nossos adversários. Nós vamos vencer os nossos adversários sem lançar uma flecha, sem levantar uma espada, sem que precisemos fazer nada além disso. Tudo que nós vamos fazer é tocar a trombeta, quebrar os vasos e levantar a tocha. Nós não temos arcos, não temos flecha, não temos espada, não temos carro, não temos nada. É isso que nós temos. Essa é a estratégia que Gideão tem. Eu fico imaginando uma estratégia doida, louca, absurda. Uma estratégia, então, suicida, né? Porque ele está diante de um exército numeroso, muita gente, com 300 homens apenas, sem arma nenhuma. Mas, irmãos, a Bíblia diz que, no livro de Coríntios, que as nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas, elas são espirituais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, inimigos, por maiores que sejam, por mais numerosos que sejam. As nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Nós não vamos vencer os nossos inimigos na força do nosso braço, nós não vamos vencer na nossa capacidade humana, nós não vamos vencer no nosso intelecto, nós não vamos vencer porque nos achamos influentes na sociedade ou porque nos consideramos pessoas relevantes. Nós não vamos vencer porque a gente nos considera pessoas estudadas e expert em grandes estratégias. Não é por isso que nós vamos vencer. Nós vamos vencer a partir do momento que nós entendermos que nós precisamos confiar no poder infalível de Deus. Há algo que Deus diz para Gideão, quando Gideão apresenta os homens, e Deus diz para Gideão o seguinte: olha, você tem muita gente para lutar, porque é possível que você vá lá com esse número todo de pessoas e vocês vençam a batalha e saiam de lá dizendo que venceram porque vocês são estrategistas, são experts, são sabidos demais. Não, tem muita gente, diminui. Sabe, há momentos da nossa vida que nós precisamos entender o seguinte: as nossas armas, elas estão em Deus. E diante de situações adversas, difíceis, complicadas, tudo que nós precisamos fazer é buscar do coração de Deus as estratégias que Ele tem para nós, para este tempo. As melhores e mais importantes e poderosas estratégias para a nossa vida, para vencer os inimigos que se levantam contra nós, está no coração de Deus. Deus é o maior estrategista. Deus, ele tem o conhecimento do território que nós vamos pisar, dos inimigos que nós vamos enfrentar. Então nós precisamos buscar nele as armas que ele tem para nós e as estratégias que ele tem para nós. Gideão toca a trombeta, quebra o vaso e levanta a tocha e vence. Depois você lê lá, Juízes, a partir do capítulo 6, e vence os midianitas. Sabe o que nós ainda não entendemos? É que há momentos na nossa vida que tudo que nós precisamos fazer é tocar a trombeta. E sabe o que significa tocar a trombeta? É anunciar a chegada do general dos generais, aquele que vai à nossa frente, aquele que nunca perdeu uma batalha. Tocar a trombeta é anunciar a chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que governa céu, terra e mar. Nós precisamos tocar a trombeta, anunciando que o nosso Deus é aquele que vai à nossa frente e aquele que não nos permitirá perder as guerras e as batalhas da vida e fará com que todos os inimigos sejam derrotados em nome de Jesus. Precisamos quebrar o vaso. O que é quebrar o vaso? É abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa vaidade, da nossa altivez, é esvaziar o vaso de nós mesmos, ou talvez, quem sabe, quebrar o vaso da presença de Deus, para que Ele possa refazer o vaso do jeito dele, da maneira dele, e para que Ele possa então
encher o vaso dele com aquilo que vem do céu. Sabe por quê? Porque o que Deus quer de nós é que sejamos vasos de honra. E para ser vasos de honra é preciso ser refeitos em Deus. É preciso nos despir daquilo que não pertence a Deus, daquilo que não provém dos céus. Então, precisamos quebrar o vaso na presença de Deus, quebrar de verdade, abrindo mão de tudo aquilo que não vem do céu, de tudo aquilo que não provém de Deus na nossa vida. E quando quebramos o vaso na presença dele, ele refaz o vaso. Ele refaz do jeito dele, da maneira dele. E quando ele refaz do jeito dele, da maneira dele, ele mesmo se encarrega de pegar esse vaso que ele refez e colocar no fogo. E quando ele coloca no fogo, nós somos apurados, nós somos renovados, restaurados. Nós somos cheios, o fogo nos toma, o fogo nos possui, o fogo nos consome, o fogo de Deus vem de forma tão poderosa, tão extraordinária, tão gloriosa, que vamos viver aquilo que nunca imaginamos viver na presença de Deus, e os nossos inimigos então serão desbaratados, derrotados, envergonhados. Então, querido irmão, querida irmã, tudo que precisamos fazer hoje é tocar a trombeta, é quebrar o vaso e nos permitir que o fogo do Espírito nos possua de tal forma que a gente vença os nossos adversários, os nossos inimigos, sem precisar querer usar aquilo que a gente acha que precisa usar para vencer os adversários. Não é na força do seu braço, não é na sua estratégia humana, não é naquilo que você acha que você pode, mas é naquilo que vem do céu, é naquilo que vem do reino de Deus, para mim e para você, para que possamos romper, vencer e fazer história nesse tempo. Que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração e te fazer conduzir por um caminho sobremodo excelente, para que você seja alguém relevante para o reino de Deus nessa terra. Então, que o Espírito Santo te ensine a tocar a trombeta, a quebrar o vaso e a levantar a tocha ou a se envolver com o fogo do Espírito, para que você viva um tempo extraordinário, sabe? Não fique escondido, apresente-se para Deus e viva coisas poderosas, extraordinárias nesses dias. Que Deus te abençoe, que o Espírito continue ministrando ao seu coração. Até a próxima.